Então, pessoal, vamos começar nosso segundo debate desse ciclo de debates promovido pelo Centro de Estudos em Política, Relações Internacionais e Religião. Esse ciclo de debates ele consiste em uma série de eventos online que se estenderá de julho a novembro de 2020 e contará com a participação de pesquisadores de todo o Brasil envolvidos com o grande tema de religião e relações internacionais em diversos níveis de formação. Em cada ocasião, os expositores eles apresentarão suas pesquisas, debates e inquietações relativos ao momento desse subcampo no país e no mundo. Meu nome é Joyce, para quem me conhece, eu sou graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba. Só reforçando que toda essa live ela vai estar sendo gravada e vai estar disponível tanto no YouTube como no site do CEPRI. Eu peço que todos mantenham seus microfones e câmeras desligados. Cada expositor ele terá entre 15 a 20 minutos para discutirmos hoje o tema de nacionalismos e religião, violência e política na Nigéria e na Bósnia. Em primeiro lugar, vou passar nós teremos hoje dois expositores, que é o Braulio Castilho e o Pedro Leão. O primeiro a falar eu vou passar a palavra para o Braulio Castilho, ele é mestrando do programa de pós-graduação em Relações Internacionais na Universidade Estadual da Paraíba, bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e tem pesquisas na área de segurança internacional, operação de paz, economia política internacional, política externa e defesa civil. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Braulio, que vai falar um pouco sobre o caso da Bósnia. Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Se sim, se manifestem. Se não, também se manifestem. Estamos ouvindo bem, Braulio. Ótimo, Fábio. Ótimo. Bom, a Joyce já me apresentou. Meu nome é Braulio Castilho Dutra Borges. Eu sou mestrando, repetindo o que ela falou, mestrando em Relações Internacionais e minha formação em graduação é em Direito, aqui no Rio Grande do Norte. Eu sou de Jardim Piranhas, do Rio Grande do Norte, e moro em Natal atualmente e fui fazer o mestrado em João Pessoa, em Relações Internacionais. Minha pesquisa, ela pairou sobre o massacre de Srebrenica, que aconteceu na Bósnia. E eu desenvolvi a pesquisa a partir daí. O objeto da pesquisa não foi exatamente violência religiosa e nacionalismo, mas durante a pesquisa eu consegui captar vários pontos interessantes sobre nacionalismo e religião e a forma que ela foi instrumentalizada para os fins políticos daqueles atores que ali estavam envolvidos. Eu vou tentar apresentar para vocês aqui um pequeno slide que eu preparei. Uma janela. Ok. Nele vai ter um QR Code que cada um pode apontar o celular e baixar o material completo que eu produzi, certo? E até eu vou baixar agora porque eu não tenho. Compartilhar. Vamos lá. Esse vai. Vamos lá, estamos vendo ainda. Bom, vamos lá. O título da apresentação é a instrumentalização da religião como combustível nacionalista na Bósnia. Independência, guerra e paz. Vamos lá, todo mundo baixar agora. Só apontar o celular para o QR Code que eu vou produzir. Não, Fábio? É muito fácil. E aí já vai baixar o PDF com o roteiro completo que eu produzi. Essa história começa na antiga Iugoslávia, que foi um país que nasceu após o final da Segunda Guerra Mundial. Tito
general Tito era um croata que se organizou em torno de uma causa partizana, que é a causa revolucionária socialista, e conseguiu expulsar as forças do eixo daquela região que estava ocupada. E a partir daí ele dominou o Estado e organizou a União dos Povos Eslavos do Sul. Iugoslávia quer dizer eslavos do Sul. E nessa união de povos eslavos, o Tito organizou um modelo de Estado que compunha 6 repúblicas diferentes, no qual todas as 6 repúblicas teriam direito a repartir o poder. Então ele organizou o Estado em torno dessa repartição de poderes. Só que tem uma questão bem interessante nessa Iugoslávia, que etnicamente, religiosamente, ela era muito heterogênea. Por exemplo, a gente vai ver no próximo slide, essa é a divisão étnica da antiga Iugoslávia. Por exemplo, a Croácia, a maioria croata, a Eslovênia, a maioria eslovena, Montenegro, maioria montenegrina. Só que aí começa os problemas. Na Sérvia, onde o Kosovo tinha maioria albanesa dentro da Sérvia, e a Bósnia, que era um microcosmo de todo o problema étnico que vivia a Iugoslávia, que ela tinha 33%, 30 e poucos por cento de sérvios, 40 e poucos de muçulmanos, de bosníacos muçulmanos, uma quantidade relevante de croatas. Então, ela foi mais ou menos o epicentro de todo o problema étnico que viveu a desintegração da Iugoslávia. Quando é que ela começa a desintegrar? Em 1980, Tito morre, e com ele também desaparece a política de unidade que ele pensou para a Iugoslávia, que era em torno da causa nacionalista socialista. Desculpa. Na causa socialista. Não, nacionalista, socialismo é o nazismo, desculpa. Da causa socialista. Então, antes de um Yugoslavo ser sérvio, de ser croata, de ser eslovênio, ele se via como socialista iugoslavo. Durante 35 anos, ele morreu em 1980. De 45 a 80 dá 35, né? 35 anos ele conseguiu mais ou menos unir e manter a harmonia entre aqueles povos, que, diga-se de passagem, já tinham rixas e rivalidades antigas, que remontam à Idade Média. Morre em 80, e por volta de 87 começa a emergir o nacionalismo sérvio, personificado em Slobodan Milošević, que era um sérvio, que era um dos dirigentes do Partido Comunista da Sérvia, que a Iugoslávia tinha, cada república das repúblicas tinha... Oi, tá me ouvindo? Tudo bem? Tá tudo bem aí? Pode prosseguir. Estamos ouvindo, Bruno. Pode continuar. Não estou ouvindo. Pode prosseguir, Braulio, por favor. Pode seguir? Ótimo. Bom, o Slobodan Milošević, ele era um sérvio, era o terceiro homem do Partido Comunista da Sérvia, e ele começa a se acender em cima da causa nacionalista sérvia dentro da Iugoslávia. Tem um episódio em 1987 que ele é mandado para o Kosovo para aplacar uma crise que estava ocorrendo lá entre a minoria sérvia do Kosovo e a maioria albanesa do Kosovo. Ele consegue aplacar ali as agressões, as hostilidades que estava acontecendo, e se coloca como defensor do povo sérvio. E esse episódio até reiterado na TV sérvia,
ele dizendo: vocês não vão mais apanhar, não vão mais ser agredidos, eu vou defender vocês. E a partir daí começa o mito Milosevic, que era o mito do sérvio que iria salvar a opressão sérvia dentro da Iugoslávia. A partir desse evento do Kosovo, Milosevic só sobe meteoricamente na política iugoslava. Primeiro, ele, em 1987, em setembro, ele torna-se o presidente da Sérvia dentro das repúblicas da Iugoslávia. Em 88, ele depõe o líder de uma das províncias autônomas da Sérvia, que é a Vojvodina, e extingue a autonomia dessa província. Em janeiro de 89, ele lidera a deposição do líder de Montenegro e põe um aliado em seu lugar. Em março de 89, por exemplo, depois de coagir e ameaçar as autoridades do Kosovo, ele consegue que Kosovo, por si só, extinga a própria autonomia que a Constituição da Federação Iugoslava dava a Kosovo, reintegrando Kosovo à Sérvia. Então ele já tinha extinguido a autonomia das duas províncias que tinham esse status dentro da Iugoslávia, dentro da Sérvia, que era Vojvodina e Kosovo, e tinha colocado um preposto seu em Montenegro. Estava claro qual era o objetivo de Milosevic, que era dominar toda a Iugoslávia. Em 90, janeiro de 90, chamado o 14º e último Congresso da Liga do Comunista da Iugoslávia, que é mais ou menos como uma espécie de constituinte reiterada, que eles vão rever como é que funciona a estrutura da federação, mudar alguma coisa ou não. Nessa reunião, eslovenos e croatas, que já estavam atentos aos movimentos de Milosevic, eles propõem alguma série de reformas, que são prontamente rechaçadas pela maioria agora de Milosevic, já que ele tinha dominado Montenegro e tinha extinguido as duas províncias autônomas. E ele meio que obtém a maioria de votos naquele congresso e rechaça todas as mudanças. A Eslovênia e a Croácia abandonam esse congresso e já em abril, elas mesmas, por si só, nos próprios sistemas legislativos da República da Croácia e da Eslovênia, elas legalizam o sistema multipartidarista, em contraposição ao sistema vigente até então, que era o sistema unipartidário, como mandava a tradição dos estados comunistas até então. Em maio de 90, o próprio Milosevic ele muda o nome da Liga dos Comunistas da Sérvia para Partido Socialista da Sérvia. Em julho, ele lança um referendo para lhe dar poderes supremos sobre as Forças Armadas e sobre o Parlamento, que é aprovado com 97% de votos. Em outubro, ele autoriza a formação de uma milícia liderada por uns caras fora da lei, o Zeljko Rajnatovic. E no mesmo mês, ele ainda apoia a criação de partidos sérvios, olha só, partidos sérvios dentro da Croácia e dentro da Bósnia. Já que, como a gente viu neste mapa aqui, havia uma quantidade significante de sérvios dentro da República da Bósnia e uma quantidade razoável dentro da Croácia. Desculpa. Então, tá. Milosevic ia tentar tomar o poder na Iugoslávia, seja pela política, através dos partidos que apoiou a criação, ou através da guerra, já que ele tinha dominado as Forças Armadas para guerras regulares e tinha criado uma milícia para guerras irregulares, e que foi o que aconteceu. Guerras irregulares, através de milícia. Qual foi outro movimento que contribuiu para a desintegração da Iugoslávia, além da ascensão do nacionalismo? Foi justamente
a derrocada do comunismo no mundo. Por exemplo, a gente tem que lembrar que em 1989 o Muro de Berlim caiu, a Alemanha foi reunificada, a Polônia, a Hungria, a Tchecoslováquia, abandonaram o sistema socialista, e entre 90 e 91, Albânia, Camboja, Etiópia e Mongólia renunciaram também ao nacionalismo, que teve a sua apoteose com a desintegração da URSS em 91. Então, em grande medida, esses nacionalismos dentro da Iugoslávia, eles preencheram a lacuna que a queda do comunismo estava deixando. E aí vem o cerne da nossa apresentação. Qual era a maneira mais útil, utilitária, que o Milosevic podia fazer para engajar sérvios na sua causa? Era explorar as diferenças. Explorar a diferença entre sérvios, entre croatas e entre bosníacos, que eram bósnios muçulmanos. E qual era a diferença? A religião. Era justamente a religião. E é aí que ele instrumentaliza essa religião para dar combustível ao sentimento nacionalista. A definição de nação é muito problemática, né? Porque ela deve representar um coletivo de indivíduos que têm características em comum, como língua, território, costumes. Mas essas características podem ser adquiridas por qualquer um, de forma que não tem que se como definir uma nação em termos naturais, em termos inatos. Por isso que é o termo, o vocábulo nação, o conceito de nação, ele é frágil, logicamente. É uma carta branca para você usar qualquer tipo de ideologia e de discurso. E como ela é uma ficção criada pelo homem, e aliás, tem que dizer o que se diz Yuval Harari no seu Sapiens, a ficção coletiva tem uma capacidade de mobilização e cooperação em grande escala, de forma que um sérvio que mora em Belgrado, se ele se juntar com um sérvio que mora na Bósnia, eles vão lutar pelo mesmo ideal nacionalista sérvio. Então, esse fenômeno ideológico, ele tenta exaltar a ligação de dois ou mais indivíduos diferentes em torno de uma nação. A isso se dá o nome de nacionalismo. E durante quase 300 anos, desde a primeira vez que nacionalismo foi usado, lá na Revolução Francesa, ele é uma valiosa forma de gerar engajamento social em torno de uma causa política. O Ambrose define nacionalismo como uma política de se colocar os interesses de uma nação à frente dos interesses de todas as outras nações e dos interesses comuns da humanidade. O Anthony Smith, que é um sociólogo estudioso do fenômeno dos nacionalismos, ele aponta que tem 6 dimensões institucionais com as quais o nacionalismo pode ser instrumentalizado. Ou seja, são 6 outros tipos de fenômenos, de institutos que o nacionalismo pode se casar alguma hora ou outra para tornar-se mais forte. Quais sejam? O próprio Estado é um, o território é outro, a linguagem é outro, a religião, foi o caso agora do que a gente vai estudar da série, é outro, a história e o sexto são ritos, tradições, costumes e cerimônias. Na Iugoslávia, o Milosevic, especialmente na Bósnia, né? Milosevic escolheu a religião para se incorporar ao seu sentimento nacionalista. Por quê? Porque era a dimensão da qual as outras etnias se diferenciavam dos sérvios. Os sérvios eram cristãos ortodoxos. Os croatas, cristãos católicos. Os bosníacos, muçulmanos. Então, de forma utilitária, o Milosevic usou a religião para instrumentalizar o nacionalismo sérvio, que era o que diferenciava o sérvio do croata e do bosníaco, era a religião. E a partir daí,
quando se instrumentaliza essa religião com condão nacionalista, tem uma série de implicações. Porque, por exemplo, a violência religiosa, ela tem uma justificação santa, sagrada. Então, nesse diapasão, se justifica até atos de agressivos, genocídios, assassinatos em torno de uma causa religiosa, já que ela é santa. Só que, no fundo, ela é uma causa política, uma causa de território, de ganho de poder. Então, a religião ela foi instrumentalizada, foi um subterfúgio para o nacionalismo sérvio, nesse caso que a gente tá estudando. O Périca, no livro de 2002, ele até conta que alguns clérigos ortodoxos conspiraram para a queda do Tito, com a esperança de acabar com o comunismo no país, na esteira da ação do João Paulo II, que fez na Polônia. Só que nunca vingou. Nunca vingou. Nunca vingou. Depois que o Tito sai, a religião é instrumentalizada com fins políticos. Veja que não foi a partir das direções clericais que saíram esse tipo de violência, foi a partir do uso político. Foi uma instrumentalizada. Você viu como subterfúgio. No final das guerras da Iugoslávia, o Périca conta que 1.024 mesquitas foram destruídas, 128 igrejas católicas e 28 igrejas ortodoxas sérvias. Estudo na Bósnia, em 95. Uma vez que a gente já identificou que a religião e a violência religiosa ela foi instrumentalizada em torno do nacionalismo, aqui a gente passa a analisar agora a Guerra da Bósnia e o massacre de Srebrenica, que foi um dos eventos mais destacados, que foi objeto da minha dissertação mestrado. Como eu disse, a Guerra da Bósnia, ela representava, a Bósnia, no caso, ela representava o micosmo, que era a heterogeneia étnica e, consequentemente, religiosa dentro da Iugoslávia. Eu já passei agora para um mapa da distribuição étnica da Bósnia no segundo censo de 1991, logo antes da guerra. E por isso, a guerra da Bósnia, entre as guerras de desintegração, ela foi mais dramática. Na Eslovênia, a Eslovênia, quando decretou a independência, teve uma guerra de 10 dias, não foi nem guerra. A Croácia, onde tinham mais ou menos 12, 13% da população sérvia, teve guerra, mas a guerra durou 1 ano e foi congelada e foi logo controlada. Ok. Mas, na Bósnia, 32% mais ou menos da população era sérvia. Onde a gente está vendo esse mapa, os lugares em vermelhos eram de maiorias sérvias. O de amarelo, de maioria croata, e o verde, de maioria bosníaco, que é bósnio-muçulmano. Então, por isso que a guerra da Bósnia ela foi a mais sangrenta, a mais demorada, que a que a gente viu mais violência religiosa. Porque havia ali uma quantidade considerável de sérvios que tentavam expandir o território sérvio em torno da Iugoslávia. Qual era a forma que se instrumentalizou, que se escolheu para instrumentalizar essa revolta política, essa ação política? Foi a religião. Por quê? Porque bósnio, muçulmano, bosníaco, bósnio, croata, católico e bósnio, sérvio, cristão ortodoxo. Não é dizer essa palavra, não. Então, qual era a forma de dividir? Oi? Mais 5 minutos.
Tá passando um pouquinho do tempo, tá muito interessante. Mais 5 minutos. Não estou ouvindo bem, Joyce, desculpa. 5 minutos pra você concluir. Tá bem interessante. 5 minutos pra você concluir. Tá, vou concluir. Então, como eu estava dizendo, foi a Bósnia o movimento o cenário mais dramático pela diversidade étnico-religiosa. Como é que foi que aconteceu como foi que começou a Guerra da Bósnia? Depois que a Eslovênia e a Croácia decretaram a independência da Iugoslávia, a Bósnia, em seguida, também decretou. E aí começaram as agressões, porque lá, como eu disse, havia 32% de sérvios vivendo dentro da Bósnia. E eles logo se mobilizaram com a ajuda de Milosevic e proclamaram que em alguns territórios da Bósnia, ali agora passava a se chamar República Sérvia da Bósnia. Isso foi em 92. A ONU foi chamada para intervir o confronto. Houve uma série de eventos tristes, um fundo religioso e étnico. A limpeza étnica surgiu na Guerra da Bósnia, esse termo, que é justamente você expulsar uma determinada pessoa pela etnia dela daquele território e deixar limpo etnicamente. Dentro dessa divisão de territórios, que depois do estouro da Guerra da Bósnia, Srebrenica, que era uma cidade de maioria muçulmana, situada no leste, ficou dentro do território sérvio. Foi um enclave. Então, toda a cercania de Srebrenica era de controle e de maioria sérvia. Não é surpresa que os sérvios iriam tentar limpar etnicamente ali. E foi o que aconteceu. A ONU não conseguiu deter a milícia sérvia dentro da Bósnia e eles mataram cerca de 8.000 homens, a maioria com tiro na nuca. A matança de homens, de escolher matar homens, tem uma lógica de violência religiosa. Eles não queriam que a linhagem de muçulmanos, de bósnios muçulmanos, continuasse, então eles matavam os homens para eles não procriar mais. Outra violência religiosa que foi vista em Srebrenica: violência sexual contra as mulheres em série, estupro coletivo. E é muito perversa aqui na Bósnia, nesse caso dos muçulmanos, porque as próprias famílias das vítimas, elas rejeitavam a mulher que era violada. Então foi um tipo de violência religioso muito mais perverso também. Srebrenica, foi o auge e também o fim da Guerra da Bósnia, porque depois do massacre, a OTAN interviu, os sérvios assinaram um acordo de paz e dividiram o país em dois, que uma parte sob controle bósnio, muçulmano e bósnio-croata, ou seja, católico e muçulmano, e a outra parte controlada pelos sérvios. E é até curioso que existe até hoje a Constituição da Bósnia, ela divide o país em duas entidades. É curioso, é estranho, mas é curioso. Mas é o que acontece lá. Tem duas entidades dentro da Bósnia, uma parte de sérvia e outra parte croata e muçulmana. E o Estado vive sob a sombra dessas violências religiosas até hoje. Qual a pergunta que se faz? A segunda pergunta para encerrar a minha apresentação. A Guerra da Bósnia foi uma guerra religiosa? Na minha percepção, não foi uma guerra religiosa. Foi uma guerra onde a violência religiosa foi instrumentalizada em torno do nacionalismo sérvio. Você
afirmar que uma guerra religiosa, mesmo que ela não, claramente não tenha sido, tem algum propósito político por trás, né? Faz parte de algum projeto de poder. Então, eu encerro com esse questionamento, com esse apontamento. Eu não considero a guerra da Bósnia uma guerra religiosa. É uma guerra que houve violência religiosa porque a religião foi instrumentalizada como causa nacionalista. Os intentos, os objetivos ali eram meramente políticos, por território, por expansão do Estado sérvio. E não de modo que não é correto, na minha visão, dizer que a Guerra da Bósnia foi uma guerra religiosa. Bom, aqui estão as referências que vocês vão ver agora. E com isto, eu encerro a minha apresentação. Muito obrigada, Braulio. Realmente foi muito interessante. Obrigada, Braulio. Realmente foi muito interessante. Com essa ideia de que a Guerra da Bósnia não foi uma guerra o argumento do Karen Armstrong, eu quero falar justamente que quando a gente vê nas relações internacionais a Guerra dos 30 anos, muita gente trata como uma guerra puramente religiosa, né? E o argumentador é que a religião foi usada como bode expiatório, né? Como uma forma de justificar, tratando essas guerras como guerras justas e a gente sabe que não foi, né? A religião se misturou ali com as causas políticas, mas elas foram puramente políticas. Sem mais delongas, agora eu vou passar a palavra para o Pedro Leão, que ele vai tratar do caso da Nigéria. O Pedro, ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC Minas, ele realizou pesquisa sobre cristianismo e islamismo no contexto africano na Universidade do Porto, em Portugal. Ele é membro, desde 2015, do grupo de pesquisa Religião e Relações Internacionais, tendo como principal área de estudo a influência do cristianismo nas RI, na Unipampa, e desde 2018, ele participa do grupo de pesquisa Religião e Relações Internacionais da PUC Minas e também é um dos membros do nosso Centro de Estudos em Relações Internacionais e Religião. Então, Pedro, a palavra está com você. Tá bom, só quero saber se está todo mundo me ouvindo e me vendo direitinho. Só dê um ok para eu saber. Beleza, se posso continuar. Ótimo. Vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo ver legal? Deixa eu ver. Me deem um ok se vocês estão conseguindo me ver legal, porque... legal. Estão vendo a mim e a apresentação, né? Ótimo. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, eu agradeço ao CEPRIR e ao convite dos professores Fábio Nobre, Fábio Bento, da querida Ana Carlete e da professora Patrícia Prado. Como a Joyce já me apresentou, eu sou o Pedro Leão, sou graduado em Relações Internacionais, me graduei em 2018, né? E venho desde então estudando religião e relações internacionais a partir da perspectiva da emergência de grupos de interesse religioso e de grupos de pressão política junto aos estados, a partir da incapacidade ou da falta de legitimidade desses estados em prover bem-estar e segurança, que são as premissas básicas da Constituição do Estado moderno. Então, aqui eu vou apresentar as minhas duas últimas pesquisas, que são a posição política da Santa Sé frente à islamização do Estado da Nigéria na Quarta República, que foi publicado pela Africana Studia em 2019, apesar de ter sido escrito em 2017, e a emergência de grupos de interesse político-religiosos frente à ilegitimidade estatal, o caso nigeriano, que foi publicado na Fronteira em 2019. O segundo artigo, o segundo trabalho, ele foi feito em decorrência
das pesquisas realizadas na Universidade do Porto. Por quê? A minha preocupação inicial era entender qual é o papel político da diplomacia da Santa Sé, que eu vou explicar um pouquinho sobre a Santa Sé, apesar desse não ser o meu foco hoje, frente aos conflitos existentes no estado da Nigéria. E a partir dessa identificação do papel político da Santa Sé, buscando explicar esse tipo de papel e da atuação da nunciatura papal, que é a correspondência diplomática do órgão da Sé Apostólica no Estado, o que eu descobri? Que o conflito entre cristãos e muçulmanos na Nigéria acontece dado a ilegitimidade que o Estado adquire, visto que ele é uma classificação epistemológica e ontológica europeia que é colocada em cima dos costumes e dos hábitos dados africanos. Então vamos lá. E primeiro, por que estudar isso, na minha opinião, é importante? E por que isso é importante para os latino-americanos, para os brasileiros e para quem está no Atlântico Sul? Quem estuda a América Latina e África vai conseguir se identificar com o que eu estou falando. Porque o que a gente parte, muitos dos estudos partem da premissa que a colonização e a imposição de um arquétipo de funcionamento político que é alheio à formação histórica, social e econômica latino-americana e africana é fruto de uma série de problemáticas que a gente tem tanto na área política, quanto na área social, quanto na área econômica. Então, a África, nesse sentido, e a Nigéria, como um dos maiores países e mais pujantes países africanos, servem como um ponto de partida e um laboratório para se entender como a política e como grupos de interesse e grupos de pressão. Com isso, a gente pode fazer a relação entre países, se os grupos de pressão nigerianos são grupos islâmicos, são grupos muçulmanos. A gente joga para o Brasil e tenta identificar quais são esses grupos, né? Hoje eu apontaria que são os grupos neopentecostais. Então a gente entende a atuação desses grupos frente ao estado de coisas que os estados latino-americanos e africanos se organizam. E, além do mais, é importante estudar esse assunto porque a gente compreende o papel da religião enquanto um elemento que fomenta uma série de movimentos políticos e econômicos, como esses que o Braulio apontou. Inclusive, depois tem comentários bastante, que eu acho que são bastante interessantes a respeito do trabalho dele. Então, como que a religião age como um elemento agregador de grupos e como que ela age como um elemento que oferece uma saída e uma válvula de escape à estruturação e a falta de legitimidade e a má estruturação destes estados latino-americanos e africanos. Então vamos lá. Do que a gente está falando? Nós estamos falando de uma região da minha pesquisa, que é uma religião historicamente muito rica de forma nos seus aspectos religiosos e nos seus aspectos sociais. É uma religião que tem sido palco de confrontos histórico de ideias, que é a religião do Sahel. O Sahel é essa faixa de terra logo ao sul do deserto do Saara, em que acontece a conjunção, a confluência da África chamada negra e da África chamada arabizada, ou Maghreb. Então, é essa faixa que vai do Senegal e de Serra Leoa até a região da Etiópia e da ponta de Omã, ali já quase na Península Arábica, e que detém uma pluralidade religiosa que é muito bem recortada, sendo que na parte sul, que recebeu grande influência, aqui nesse mapa à direita, a gente tem a parte sul, que é a parte vermelha, né, que é a parte subsaariana, que recebeu grande influência colonizadora e europeia durante séculos a fio, que vem desde a colonização portuguesa até os finais da colonização
francesa e inglesa, e a parte norte, que, apesar de ter recebido a colonização, ainda conservou muito dos seus costumes oriundos da tradição islâmica. Então, a Nigéria faz parte deste contexto. A Nigéria é este país que está no Golfo da Guiné, aí, bastante plural em termos de cristianismo e islamismo, e bastante bem definido, no sentido em que cristãos são maioria, e nisso a Nigéria é muito bem dividida, ela é quase 50-50%. Cristãos são maioria no sul e muçulmanos são maioria no norte. E tudo isso levou, essa organização religiosa e organização social, levou uma série de adaptações e de modus operandi social relativos à estrutura de classes, a estruturas hierárquicas, a estruturas de produção, a estruturas de desenvolvimento e até mesmo econômicas. Por exemplo, o Sul, por ter tido mais contato com o Ocidente, ou com a Europa, desenvolveu uma grande matriz petrolífera, enquanto o Norte permaneceu na sua matriz agropecuarista. Qual que é o problema disso? O problema é que você desenvolve uma série de clivagens sociais e econômicas que vão para além das clivagens étnicas, que também não são pequenas. Vou passar aqui para vocês verem a pluralidade étnica que acontece na Nigéria. Então, nesse contexto, se desenvolve, enquanto estrutura de gestão e estrutura política do Estado, uma série de clivagens que distanciam cada vez mais o norte do sul. Você tem o norte com uma maioria Hausa Fulani, que é uma etnia predominante no Níger, mas que tem grande representação na Nigéria. A etnia Kanuri, que hoje representa a grande maioria dos militantes do Boko Haram. Quem não sabe, o Boko Haram é o grupo terrorista que atua no nordeste nigeriano. Enquanto o sul, a gente tem a maioria de etnia Yorubá e Ibo, que desenvolveram uma proximidade muito grande com a cultura europeia e se cristianizou, enquanto o norte permaneceu na estrutura de organização social oriunda da região saariana. Muito bem. Levando essa pluralidade a pluralidade política, social e econômica para o âmbito do Estado, o que a gente tem? Um Estado que se organiza como um Estado federal, buscando minimamente servir como meio termo, né, garantindo uma descentralização administrativa para os estados do Norte e para os estados do Sul, seguirem o seu organograma de implementação de políticas de bem-estar, de políticas de seguridade social e etc. A grande questão é a seguinte: como o Sul é muito mais desenvolvido e como o Norte é muito mais agrário em termos de produção e em termos sociopolíticos, você passa a ter uma divisão muito grande em termos de aonde o Estado chega e aonde o Estado não chega. Por isso que é importante a gente estudar a África e estudar a Nigéria para a gente entender o nosso próprio Estado, o Brasil. Onde o Estado chega, que são os territórios do Sul, e chega como forma de garantia de segurança, enquanto na definição weberiana, enquanto uma comunidade humana que reivindica o monopólio legítimo da violência física e simbólica. No Sul, esse Estado acontece tal qual estamos mais ou menos acostumados. Acontece que no Norte, você tem uma série de estruturas que funcionam paralelas e que não deixam este Estado
chegar aonde realmente deve, que é no provimento de bem-estar e segurança, ou seja, o Estado não está ali enquanto uma comunidade humana que reivindica o poder de coerção, e você começa a ter uma série de movimentos no norte da Nigéria, que eu denominei não, eu me apropriei, né? A definição é do Fernandes, do Bonavides também, que surge uma série de grupos de interesse, de grupos de pressão político, que podem ser associados, na nossa visão, como um grupo de lobby, para tentar fazer acesso, para tentar fazer com que essas comunidades acessem as vias legais de manutenção de bem-estar e segurança para aquela população. O que acontece? A grande questão aí é que você tem uma divisão étnico-religiosa muito clara e que a religião, neste contexto, serve como um elemento agregador. Por isso que eu acho que o meu trabalho faz uma interface muito interessante com o trabalho do Braulio. E no ponto em que ele coloca em que momento que a etnia e a religião serve como um elemento agregador de comunidades e de grupos, em que momento que ela serve como uma alternativa ao Estado tradicional, secular, europeu, conforme a gente conhece, depois do Acordo de Westfália de 1648. A questão é, este Estado de Westfália, para determinados grupos, não funciona no sentido em que o Estado secular não fala a mesma língua e não conversa com os preceitos sociais e políticos que aquele grupo carrega em si. Isso é um problema de uma construção histórica que os institucionalistas históricos apontam, até para nós, que no limite as comunidades não se identificam com o sistema político que existe pós-colonialismo, né, na onda aí da pós-colonização, e buscam instrumentalizar instrumentos e ordenamentos que lhes são comuns. E nesse ambiente, qual que é o instrumento comum ao grupo do norte? É o Islã, é a organização hierárquica da sociedade e é principalmente a Sharia. A Sharia é um ordenamento jurídico islâmico que faz interface tanto com o mundo religioso e metafísico, espiritual, quanto com o mundo secular e jurídico prático. Ela é baseada em cima da jurisprudência do Maomé enquanto um profeta, nas cinco leis básicas, que são honrar a Deus sobre todas as coisas, e Maomé é o seu único profeta, né, o profeta de Alá, a peregrinação à Meca, a caridade, o jejum no mês do Ramadã, etc. Isso é importante para entender que a Sharia existe enquanto um código legal que prescreve comportamentos sociais e políticos e na qual um determinado grupo, que é o grupo sariano e do norte da Nigéria, se identifica enquanto ordenamento legítimo e ponto. O ordenamento europeu que é vigente no Sul e que funciona no Sul porque ele tem uma cultura política, uma cultura econômica, uma cultura social europeizada, não funciona no Norte. Tendo isso, a existência dos grupos de pressão e dos grupos de poder, dos grupos de interesse, usam a Sharia e a islamização enquanto um elemento de Estado e começam a reivindicar nas estruturas de Estado, através de partidos, quem quiser pesquisar, o partido mais proeminente nesse sentido é o All People's Party, que é um partido bastante majoritário no Norte. Então esse grupo começa a instrumentalizar através desse tipo de partido e através de indivíduos, e aí onde novamente o trabalho do Braulio faz todo sentido, quando
batido de frente com o meu, que é em que limite indivíduos são importantes também no affaire d'État, nos trabalhos do Estado, que é, através de indivíduos, também essa instrumentalização da religião no sistema político secular acontece. Então, através de grupos e através de indivíduos, quem quiser pesquisar o indivíduo mais proeminente, que foi governador do estado de Zamfara, que é esse estado do noroeste da Nigéria, ele chama Almahi Ahmad Sani, que instrumentalizou desde 1998 o Islã político e vem cada vez mais trabalhando em cima do argumento discursivo de que o Islã é o sentido de unificação deste grupo e o sentido de administração enquanto administração estatal do provimento de bem-estar e etc., seguridade social, saúde, etc., quanto num ordenamento jurídico que faz sentido para aquele grupo. O primeiro caso de islamização no norte da Nigéria, através de instrumentos legislativos, né, que acabou se tornando um ordenamento jurídico, foi no estado de Zamfara e aconteceu o que a gente chama de spillover, ou seja, um transbordamento do estado de Zamfara para os outros estados do norte, até chegar nessa conflagração que a gente tem do ano de 2016, que é uma rachadura no sistema jurídico, no ordenamento jurídico nigeriano, em que o norte tem uma série de preceitos que vão para além do ordenamento jurídico, mas entram nos costumes e nas tradições, e o sul, que tem um ordenamento secular. Qual que é o problema disso? O problema disso é que aumenta, a partir do momento em que se aumenta a clivagem e a diferença cultural entre essas duas sociedades, aumenta a violência sectária, aumenta a intolerância religiosa, aumenta a intolerância política, etc. Então, hoje, a estrutura política nigeriana é basicamente bipartidarista, marcada por candidatos sulistas, majoritariamente cristãos, e candidatos nortistas, que têm sua base política majoritariamente muçulmana. Aí vocês imaginam a baba de quiabo que não deve dar quando você tem uma eleição em que a diferença é de 2, 3 milhões de votos. Vocês podem imaginar o conflito que não dá se aqui no Brasil você teve uma diferença de alguns milhões de votos entre Aécio Neves e Dilma Rousseff e deu no que deu. Vocês imaginam o que não dá na Nigéria com um Estado que, segundo o Fragile States Index, é muito mais fragilizado do que o nosso. Joyce, você está me escutando? Quanto tempo que eu tenho? Porque eu começo a falar, só Deus para me parar. Mais 5 minutinhos. Tá bom. Então, perguntando isso, para a execução desse trabalho, eu me demandei quais eram as explicações desta confusão política, administrativa, jurídica e religiosa na Nigéria. E uma das formas de entender isso é você observar os indicadores de fragilidade dos estados. E aí, existe até professor, depois aí para o professor Fábio Nobre, é uma boa discussão para ele rebater a minha metodologia e rebater o meu texto. Mas tem professores que não usam essa metodologia que eu usei, mas eu gostei e achei que respondeu o meu problema, que é usar o Fragile States Index, que é um índice de estados frágeis, e observar, através das notações gráficas que eles fazem, quais que são os principais problemas dentro disso tudo que eu venho falando de fragilidade estatal. Fragilidade, mas o que de fato é a fragilidade estatal? Quando você olha na Nigéria, você tem a resposta ideal para o problema identificado até o momento, que é a falta de um aparato de segurança que vem se desenvolvendo. Aí nesse gráfico, quanto mais alto
o índice, mais vulnerável é o Estado. Então, o que você tem na Nigéria? A falta de um aparato de segurança que seja, de fato, impessoal, neutro, e que se oriente de acordo com as normativas orgânicas vigentes. Você tem uma alta clivagem de facções de elites, isso o professor Otávio Dulce estudava, né, que elites, na teoria das elites, que elites fazem parte do sistema jurídico e que do sistema político-administrativo, perdão, e que determinam esse sistema de acordo com seus interesses. Então, a partir do momento que você tem altas clivagens de facções de elite, você tem muito baixa representação daqueles cidadãos que não têm acesso aos mecanismos de Estado. Ou seja, você tem uma democracia de fato frágil. Você tem uma democracia onde os representantes eleitos, primeiro que você tem uma dúvida se esses representantes são de fato legítimos. Depois, os representantes eleitos, eles não representam, às vezes, os seus eleitores, mas ele representa as facções de elite, quer seja, as facções... É muito feio falar facções islâmicas, mas os grupos islâmicos ou os grupos cristãos, aqui a gente não coloca valor nenhum, né, de quem é pior e quem é melhor. E também você tem um alto índice de desarmonia grupal, que é isso que eu venho falando há pelo menos uns 20 minutos, que é a problemática toda das clivagens étnicas. Então vamos mais rapidinho. Qual que foi a identificação que eu achei para a escalada da violência a partir do conceito de fragilidade estatal? Que é a incapacidade do provimento de segurança pública e bem-estar que vem daqueles índices que eu apontei, leva a fragilidades nas instituições e falta de legitimidade estatal frente à sociedade. Ou seja, a sociedade civil passa a ver nos grupos islâmicos e nos grupos de interesse que eles representam muito mais, e a partir da teologia política desses grupos, que eles representam muito mais os cidadãos do que o próprio Estado, tal como ele é concebido organicamente de forma europeia, na definição do Weber e do Bourdieu. Você leva, então, ao aparecimento e fortalecimento destes grupos políticos paralelos, que são paralelos, mas que também estão inseridos dentro do sistema político, porque eles têm capilaridade nos partidos políticos e nas assembleias políticas. Com essa capilaridade, com esse poder político dentro das assembleias, você leva à implantação da Sharia nos Estados do Norte, que é aquele ordenamento islâmico que eu havia posto. Então, a Sharia vira ordenamento de Estado, e para isso, e depois disso, você tem um aumento gigantesco nas tensões norte-sul, nas tensões leste-oeste, nas tensões cristãos e muçulmanos, políticos e jornalistas, sociedade civil e exército, além das clivagens políticas tradicionais, esquerda, direita, pró-ocidentais e anti-ocidentais, e etc. Então você tem um agravamento dos conflitos de forma substancial, dada toda essa problemática que eu apontei. Para concluir, eu acho legal demais essa passagem do Ellis e do Har, que eu até até usei dela e citei ela. Eu vou ler rapidinho. É válido considerar que o reavivamento da religião é válido considerar o reavivamento da religião em relação à disfunção dos estados. Ou seja, a religião surge enquanto um elemento de esperança, de farol político e social e econômico até, em relação a um Estado que não faz sentido para aquele grupo. Em um grande número de exemplos africanos, onde a religião é forte, os Estados provam ser incapazes de manter o monopólio da força e do direito, a crença espiritual oferece uma forma alternativa de poder e provê coesão social. Nesse sentido, o aparecimento da religião está diretamente conectado com a erosão do aparato secular estatal. Tudo isso surge, agora eu juro que é a última coisa que eu estou falando, tudo isso surge em um momento muito interessante, que é o pós-revolução islâmica no Irã,
que é a guerra da Bósnia, conforme o Braulio apontou, que é a guerra de Ruanda, em 1994, que é o conflito nigeriano e uma série de guerras que surgiram com a balcanização dos estados africanos e com o surgimento dos estados africanos. E isso mostra para as relações internacionais que esses conflitos todos que eu apontei têm como, não como origem a religião. A religião não é uma origem do conflito. A religião reforça o conflito, porque o conflito tem matrizes materiais. Mas ela se torna um elemento fundamental para a determinação do passo que esses países terão e que as relações internacionais terão depois da queda da União Soviética, e joga por terra toda a teoria da secularização, toda a teoria da modernização, que é aquela coisa de que o Estado tende a se modernizar e a seguir o desenvolvimento europeu e americano. Isso é muito interessante porque leva uma mudança no paradigma. Deixa eu interromper o meu compartilhamento aqui. No paradigma das relações internacionais, que eu acho que determinará as próximas 3 ou 4 gerações de internacionalistas aí. Obrigado e desculpa o tempo que eu devo ter falado a mais do que eu podia. Nada. Pedro, agora eu vou abrir aqui para as pessoas que tiverem perguntas para os meninos. O professor Fábio já está aqui dizendo que tem uma pergunta. Pode perguntar, professor. Quem tiver aí, pode ir. Oi. Vocês estão me ouvindo legal ou não? Sim. Beleza. Agradecer vocês, né? Agradecer pela apresentação, foi massa. Foi legal pra caramba. Obrigado, Joyce. Todo mundo está assistindo, né? Esses debates do CEPRI aí, vai ter outro na semana que vem e mais alguns aí até novembro, tá? Então espero que vocês participem e tal. Esse de hoje foi muito legal. E aí eu tenho que abrir aqui o que eu anotei, porque eu fui anotando, vocês foram falando e eu fui ficando nervoso com algumas coisas e nervoso no bom sentido, né? Nervoso, mas feliz. Então eu vou começar pelo Braulio e depois eu vou fazer uma pro Pedrão. Braulio, tem uma coisa que é engraçado, né, cara? Assim, eu sei que religião não é exatamente o teu foco, não é o foco da tua pesquisa, é uma pesquisa mais voltada para a segurança, né? Mas eu achei que era legal que você participasse hoje, assim, eu pensei na hora, a guerra da Bósnia, e aí as conexões que o Pedro fez no final até foram muito legais, né? Uma coisa que é interessante é que os bosníacos, ou na Bósnia a gente tem uma espécie de Islã liberal, né? Adaptado ao contexto europeu. Então, os bosníacos, eles normalmente são sunitas, né? Ou sufistas, mas são sunitas na maioria. Eles já não são exatamente queridos na comunidade islâmica, né? Então, não é que eles pertençam àquela comunidade islâmica que a gente conhece, mas a religião deles serve para oferecer perseguições diversas a essa população, como é no caso da Guerra da Bósnia, né? Isso é interessante. E é um problema que está retornando, só que vindo não da Sérvia, mas da Croácia, né? Pelo que eu vejo. Quando a ex-presidente da Croácia, que saiu agora, aquela presidente, a Kolinda Grabar-Kitarović, né? Ela se encontrou em Israel, não com o primeiro-ministro, mas com o presidente, que é o Rivlin, né? Não lembro mais, lá em Jerusalém. Ela afirmou que a Bósnia, então era a presidente da Croácia falando da Bósnia, estava sob controle de um Islã militante devido à situação dos refugiados imigrantes. Ela disse que a maioria afirma que é refugiado sírio, ou quase todos afirmam que são refugiados sírios que entram na Bósnia, mas ela diz que a maioria, na verdade, são migrantes africanos, e aí já usando esse africanos, esse termo genérico que eu falo já, ou paquistaneses que tentam entrar ou romper ali a fronteira da Bósnia e Herzegovina, que ela diz que é muito instável, que em alguns aspectos foi assumida por pessoas que têm conexões com o Irã e por organizações terroristas. Ela depois disse que não falou nada disso, que era mentira de jornalista, mas não convenceu muito. E muitos políticos croatas, em especial do HDZ, né, que é a União Democrática Croata, que é um partido nacionalista, né, de direita, tem reforçado um discurso securitizante dos bosníacos, né? Afirmam que mais ou menos 5 mil salafitas estão retornando para a Bósnia depois da fragmentação lá do Estado Islâmico.
pessoas que estavam participando do Estado Islâmico. Então parece que tem um temor da criação de um Estado muçulmano na Europa, quando esses muçulmanos bosníacos nem são tão bem aceitos na própria comunidade islâmica, né? Inclusive essa ex-presidente, agora ex, né, da Croácia, a Grabar-Kitarović, deu essas declarações polêmicas, né? Eu não sei, assim, a minha pergunta na verdade era como é que você vê a situação dessas populações hoje, né? Especialmente em contexto de pandemia e tal, como é que está a situação da Bósnia? E me parece que não é mais a Sérvia, mas a Croácia, né? Então, se você tem alguma informação nesse sentido, se alguma coisa poderia acontecer num futuro próximo aí. Entendeu legal tudo que eu falei? Porque eu falo pra cacete. Tá, então eu vou fazer logo a outra pro Pedro e depois eles respondem e depois o resto do pessoal vai escrevendo aí. Eu nem vi se já escrevendo. Pedrão, são duas coisas, né? Uma que você falou que é o problema da metodologia. Assim, você está usando um índice relativamente consagrado, né? Como é o Freedom House, ou como são alguns desses outros índices, que é o Fragile States Index, né? E o problema da metodologia não é necessariamente da metodologia, mas de escolha epistemológica, porque o conceito de Estado frágil também é um conceito ocidental, porque o conceito de Estado é um conceito ocidental, né? Então, especialmente no que toca às instituições, né? Eles têm lá um indicador, agora eu não lembro mais, mas eles têm o Economic, Social, Political, e no Politics tem a legitimidade do Estado, né? É um dos indicadores que eles usam lá. Então, assim, em especial quando a gente começa a pensar nessas instituições liberais democráticas, o Marcos entrou aqui. O problema é julgar a qualidade da democracia, que é uma discussão constante aí na ciência política faz alguns anos, mas não questionar sequer a validade da democracia como valor universal, né? Então, olha o que acontece aí na Primavera Árabe, ou países que de repente pegam a democracia no colo, mas não tem como é que eu posso chamar isso? Uma estrutura social ou uma cultura política, que é um termo horroroso, que se encaixasse com a democracia. Né? Então, não é necessariamente um problema metodológico, mas pode gerar uma incoerência epistemológica, né, na tua pesquisa, quando você está questionando alguns valores ocidentais usando um índice que mede Estado a partir de um ponto de vista de uma estrutura política ocidental. Né? Então, isso aí é um problema. Mas eu só falei isso porque você me provocou. Mas o que eu acho assim, talvez a grande maravilha de estudar a África, mesmo com essa superficialidade de resumir 54 países em África, né, como se fosse uma coisa só, é entender que tem uma gama enorme de populações que não são regidas pelo pensamento pós-westphaliano. Né? Outra coisa é perceber a força, como é que eu chamo isso? Força organizacional disso que a gente chama comunidade islâmica, né? Na linha do que explica lá o Hurani no livro que o Marcos entrou agora, que o Marcos até resenhou um tempo atrás, a gente postou lá no site, né? E aí eu vi uma notícia ficou de um mês atrás, depois eu procuro o link que passo, que tratava da libertação de 600 prisioneiros, eram ex-membros aí do Boko Haram, lá na Nigéria. Então, ok, 600 caras que passaram por uma reabilitação e foram libertados. Tudo certo até aí. Mas o que eu achei interessante foi que parte da sentença, ou parte do processo da libertação desse pessoal, foi prestar lealdade ao Estado. Então, era renunciar à participação do Boko Haram e prestar um juramento de lealdade ao Estado nigeriano, sendo esse Estado uma concepção ocidental, é uma concepção absolutamente abstrata, né? O Estado é abstrato, né? Então, em muitos sentidos, o Estado é mais abstrato do que um grupo islâmico wahhabista ou salafita, como é o Boko Haram, né? Então, assim, como é que você vê aí essa relação entre Estado e religião na Nigéria, né? Porque aparentemente eles disputam espaço, né? Estado e religião, eles ainda não acharam aí a conexão na Nigéria, aparentemente, né? Você que é especialista, você que me fala. Só uma outra curiosidade, que eu falo pra cacete, eu já vou parar. Quando você fala de força espiritual como forma alternativa de poder Estado, de poder ao Estado, né? Uma forma alternativa ao Estado, eu pensei muito em algumas comunidades aqui, cara, no Brasil, né? Onde o Estado não chega e algumas comunidades religiosas se ocupam. Tradicionalmente eram comunidades de matriz africana, hoje comunidades ou lideranças neopentecostais, mas eu falo disso outro dia, em outra mesa, em outro debate, com mais tempo. Valeu, valeu, valeu. Um abraço. Alguém mais tem mais alguma pergunta? Se não, vocês podem começar a responder. O pessoal tá...
Pronto. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, professor Fábio. Obrigado, Joyce. Obrigado, Pedro. Parabéns pelo trabalho. Muito interessante as considerações que você faz. Estava aqui anotando, falando já para o professor Fábio, só um segundo, que você falou que no norte tem ausência de estado e no sul tem presença de estados. Podia ser o Rio de Janeiro. Podia ser Rio de Janeiro, podia ser, como o Raba fala, Brixton, Bronx ou Baixada, é tudo igual, é tudo igual. É mais ou menos um padrão do Estado capitalista liberal. Tem para uma área ter desenvolvimento, a outra tem que ter subdesenvolvimento. É uma teoria que eu concordo. Professor Fábio, obrigado pela pergunta. Você fala, pelo que eu entendi aqui, você fala sobre a possibilidade de securitização de um Estado muçulmano. Não acredito que tenha chance de haver um Estado muçulmano nos Balcãs. Não acredito que a Croácia, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa da Croácia enxergue essa possibilidade. Eu enxergo mais como um Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, sabe? Aquele tipo de capitalização, instrumentalização, mais uma vez, instrumentalização da religião como capital político. No caso, foi o HDZ, um partido nacionalista do Franjo Tudjman, foi o primeiro presidente da Croácia multipartidarista. A situação da Bósnia, ela é curiosa. Hoje o país se reveste, como eu já falei na minha apresentação, o país são dois países num só. A Constituição, ela delega uma entidade, que é a República Sérvia da Bósnia, e a outra que é a Federação Bósnia da Bósnia e Herzegovina, que é os croatas e os muçulmanos, os bosníacos juntos. Então é meio que dividido o poder ao estilo que era a própria Iugoslávia de Tito. É meio que há um freio, a Constituição prevê uma quantidade de freios e contrapesos. A própria Bósnia, quando assinou o Tratado de Dayton, que pôs fim à guerra, ela se comprometeu a não burlar esse sistema sob a ameaça de haver outra intervenção. Enfim, eu não acredito que haja nem perigo real de uma formação de um Estado puramente muçulmano ou com supremacia muçulmana, e nem acredito que os policymakers croatas acreditem nessa possibilidade. Eu acho que é mais uma jogada política para ganhar simpatia, para engajar os nacionalistas croatas. É isso. Se eu respondi, eu já quero fazer um apontamento para o Pedro, uma outra observação. Pedro, você falou que a Sharia, ela ocupou uma lacuna que o Estado não estava, né? Eu só lembrei do atual Estado do Brasil, que as igrejas evangélicas se expandiram mais que padaria nas periferias brasileiras, justamente pela ausência do Estado. Mas é isso. Muito obrigado, professor Fábio, pela pergunta. Parabéns, Pedro. E é isso. Eu que agradeço, Braulio. Parabéns a você, parabéns pela sua pesquisa, pela sua tese de mestrado, e já agradeço de antemão ao CEPRIR e ao professor Fábio Nobre. Vamos lá. Professor Fábio, verdade, com relação à sua crítica epistêmica. Eu escrevendo, eu percebo que, às vezes, isso ainda faz parte de uma mácula que a gente tem e que a gente, aos poucos, está tentando se libertar, que é uma dependência epistêmica do norte e dos paradigmas desenvolvidos majoritariamente na Europa e nos Estados Unidos. Então, assim, se Deus quiser, um dia eu ainda avalio a situação do Estado ou da conjuntura social e política nigeriana a partir de uma perspectiva que foge dos conceitos trabalhados especificamente no norte. Concordo? Eu acho que isso é um processo de libertação epistêmica até. Cadê o professor Fábio Bento, né? Para a gente jogar uma bola para ele.
Mas, com respeito ao trade-off entre religião e Estado, como que a gente lida com isso, eu não sei. Exatamente essa é a resposta, não sei, porque a gente tem uma conflagração de ontologias que são muito fortes, que são muito bem firmadas socialmente, e uma negociação nacional que busque uma via mediana de organização política e de organização social na Nigéria é praticamente a pessoa que inventar isso, ela pode ganhar um Nobel da Paz, eu acho que durante uns 10 anos seguidos, porque são muito dicotômicas essas duas premissas de Estado secular e religião tal como elas, e organização social religiosa tal como ela se apresenta no norte. O que eu tenho estudado recentemente são arranjos institucionais e arranjos burocráticos para as políticas públicas, né? De que forma que as políticas públicas podem conjugar atores dentro de uma organização que maximiza capacidades técnicas e capacidades políticas para implementar determinados tipos de políticas públicas que servem como um meio termo entre tão diferentes grupos. Mas isso a gente ainda tem um longo caminho para trilhar. Agradeço ao Braulio e eu acho que a discussão a respeito da Nigéria e da África ser um laboratório, no sentido de cada país ter a sua individualidade, como dizia o Adebayo Vunji, que é um africanista, cada país tem a sua individualidade e a Nigéria é um ótimo exemplo para se comparar com o Brasil. Por isso que eu acho que ela é importante, por isso que eu abri a minha exposição com isso. Porque eu acho que política externa brasileira, por exemplo, é um tipo de política pública que tem sofrido enormemente com esse tipo de impacto de grupos de interesse religiosos e de grupos de interesse políticos, né? Então, eu acho que é isso mesmo que você falou, Braulio. O saber fazer políticos dos diferentes grupos sociais e religiosos determinam sim e impactam sim as políticas públicas e as relações internacionais, a depender de como elas estão postas no sistema estatal. Eu acho que é isso. Certo, obrigada, Pedro. A gente tem mais uma pergunta aqui da Lohane. Ela vai estar perguntando para você, Pedro, que você comentasse um pouco mais sobre a atuação do Boko Haram e os fluxos migratórios dos cristãos dentro da Nigéria. Está perguntando se você tem essas informações, se você pode comentar um pouco sobre isso. Tenho. Alguma coisa para falar eu tenho. Não foi o meu objeto específico de estudo, então não sou um profundo conhecedor do Boko Haram, mas o fluxo migratório de cristãos para o sul e para outros países é fruto deste processo de islamização e também do processo de realização de violência infrapolítica do Boko Haram, que é aquela violência que você delimita um território e fala que esse território é seu, não do Estado mais. Por acaso, eu estava estudando esse problema de pesquisa no Porto e teve lá uma conferência de africanistas, de sindicalistas africanos, e lógico, eu fui caçar os nigerianos para bater um papo. Conversei com o nigeriano e ele falou que depois de eleições presidenciais no Boko Haram, principalmente quando Goodluck Jonathan foi eleito presidente, um candidato cristão, houve uma onda de violência muito grande nos estados do norte com relação aos cristãos, e dentre esses estados, o estado de Borno, que é o estado onde o Boko Haram está, que causou uma leva migratória, uma onda migratória com direção ao sul e com direção aos outros países, que é uma coisa considerável. Tão considerável que algumas instituições e órgãos
até se manifestaram, inclusive a CAN, que é a Christian Association of Nigeria, e a própria Santa Sé, que eu não detalhei aqui, mas também se manifestou com relação a esses fluxos migratórios. Então, é um ótimo problema de pesquisa, não sei quem perguntou, mas para quem quiser pesquisar, é um ótimo problema de pesquisa, tanto fluxos internacionais, quanto fluxos domésticos de cristãos, e até de muçulmanos, por que não, em direção ao norte, né, oriundos de violência cristã. Isso, Lohane, da UEPB. Eu fomento, esqueci a palavra, eu influencio fortemente a pesquisa e acho que tem futuro, acho legal. Apoio, corroboro. Isso aí. Certo, muito obrigada mais uma vez. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem algum comentário? Alguma pergunta? Se não, acho que é isso pelo tempo, né? Eu agradeço demais, foi muito bom, muito enriquecedor, aprendi muito. Os meninos querem falar alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Tá certo. Então a gente vai encerrando, só lembrando a nossa próxima live, que vai ser no dia 24/8, também às 19 horas, que vai ter um time de peso, né, com a professora Ana Carlete, o professor Pedro Soares e a mediação do professor Alexandre. Então é isso, muito obrigada e a gente se vê na próxima live. Professor Fábio, quer falar alguma coisa? Então é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, um abraço. Boa noite para vocês. Tchau. Boa noite.